No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que tem para saber sobre a regra dos terços. O que é a regra dos terços, como usa, como não usa e como tu até mesmo pode quebrar a regra dos terços e ter uma foto que saia da mesmice, que saia dessa regra. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do jornadadafoto.com.br, que contém muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. E uma delas é esse e-book grátis, 4 passos simples para melhorar suas fotos. E lá também tem mais e-books, mais presets e outros materiais igualmente de graça para tu dar uma olhada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para tu baixar e começar hoje mesmo a tirar fotos melhores. A regra dos terços é uma das técnicas de composição mais úteis em fotografia. É um conceito importante para se aprender, porque ele pode ser usado em todos os tipos de fotografia, para produzir imagens mais envolventes e com melhor equilíbrio. E é claro que as regras nunca devem ser aplicadas cegamente, principalmente na fotografia. Então, tu deve pensar mais isso como uma regra prática, em vez de uma regra absoluta, que a gente não pode quebrar. De qualquer forma, a regra dos terços ela vai produzir uma foto agradável, na maioria das vezes, e é um excelente ponto de partida para qualquer composição. Por isso, ela é usada por todos os fotógrafos. Se tu quer ser um desses fotógrafos que tem imagens impactantes, já te inscreve no canal aqui embaixo para mais conteúdo gratuito como esse. A regra dos terços ela envolve a divisão mental da imagem, usando 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. Em seguida, tu vai posicionar os elementos importantes da cena ao longo dessas linhas, ou nos pontos que elas se encontram. Assim tu vai criar uma imagem mais forte e equilibrada. A ideia aqui é que uma composição descentralizada ela é mais agradável aos olhos, e ela parece mais natural do que uma composição que o objeto ele é colocado bem no meio do quadro. Isso também te incentiva a fazer o uso criativo do espaço negativo, que são as áreas vazias ao redor do assunto. E se tu não sabe o que é espaço negativo, eu já fiz um vídeo sobre composição que eu falo também sobre esse assunto. Então tá aqui em cima no card, só clicar para ver. Antigamente, os pintores na era da Renascença, eles estavam numa época de transição no estilo de pintar. Eles estavam mostrando mais e mais do plano de fundo nos quadros. E lá naquela época, eles descobriram que quando a gente move o objeto do centro, eles estavam criando uma espécie de movimento dentro do quadro, uma espécie de dinamismo. Quando a gente deixa o objeto centralizado, dessa forma que vocês estão me vendo aqui, o teu olhar ele tende a ficar parado, focado no meio. Mas quando a gente movimenta o objeto para fora do centro, o nosso olho ele tende a percorrer mais o quadro. Essa mexida, ela faz com que os nossos olhos eles percorram a foto inteira, tornando ela muito mais dinâmica. Como, por exemplo, essa foto da casinha, que eu compus de 2 formas. Uma mais centralizada, que passa o sentimento de uma foto mais parada mesmo. O nosso olho ele não se mexe tanto em busca de outra coisa a não ser a casinha. E na segunda, que eu posicionei a casinha fora do centro. E dessa forma eu obriguei quem está vendo a foto a olhar para o restante da imagem, a percorrer toda a imagem em busca de informação. Tá, beleza, eu entendi que ela cria um pouco mais de movimento, dinamismo, mas como que eu uso a regra dos terços? Quando tu vai enquadrar uma foto, imagina a cena dividida dessa forma. 2 linhas na horizontal e 2 na vertical. A gente cria assim 4 linhas e 4 pontos de interseção entre elas. Aí tu vai pensar quais os elementos da tua foto eles são mais importantes. E tu vai tentar posicionar eles perto dessas linhas e essas interseções da grade. Eles não precisam estar perfeitamente alinhados, desde que eles estejam próximos. Tu possivelmente vai precisar se mexer para obter uma melhor composição dentro da regra dos terços. E isso te faz pensar com mais cuidado, antes de simplesmente bater uma foto. E para te ajudar com essa divisão das linhas, algumas câmeras elas têm uma configuração que elas colocam a grade da regra dos terços quando tu vai tirar a foto. Isso elimina todos os achismos e suposições e te ajuda a ter um posicionamento mais preciso. Alguns tipos de fotografia, como paisagens, retratos e fotografias de cotidiano, elas normalmente não têm só um ponto de interesse. E se existem 2 pontos de interesse em uma foto, também existe uma relação entre eles. É uma espécie de comunicação entre esses 2 pontos focais. Eles conversam entre si numa foto.
Como, por exemplo, essa imagem da pessoa andando de bicicleta com o Museu do Iberê Camargo ao fundo. Para quem conhece Porto Alegre, é um ponto turístico famoso na cidade. E muita gente também passeia de bicicleta por ali, por ser na orla. Então a melhor forma que eu achei de relacionar esses dois pontos de interesse foi utilizar a regra dos terços. Assim eu consigo fazer que os olhos das pessoas eles viajem por toda a foto. Visto que começa pelo homem andando de bicicleta, logo na entrada da foto, e depois percorre o museu até o outro canto da foto. Então a pessoa ela tende a visualizar de uma forma mais harmoniosa, ela consegue ver toda a foto. E outra forma de utilizar a regra dos terços para relacionar os pontos de interesse é dividindo a imagem em 1/3 e 2/3. Por exemplo, ao capturar uma paisagem, tenta usar a regra dos terços para colocar o horizonte em uma das linhas horizontais, como eu fiz nessa foto aqui, onde posicionei o horizonte na linha horizontal superior, deixando assim 2/3 da imagem para o primeiro plano da imagem, para a parte da frente. E tem também o caso contrário, onde o primeiro plano ele ocupa 1/3 da imagem, enquanto o céu ele ocupa 2/3 restantes. Essa é uma forma eficaz de mostrar dois elementos, onde um é mais importante do que o outro. Se o céu está mais interessante do que o primeiro plano, aumenta a quantidade de céu na foto, faz ele ocupar 2/3 da imagem. Mas caso o céu não esteja tão legal, faz ele ocupar menos da foto, ocupa apenas 1/3 da imagem. E assim tu vai jogando e criando composições cada vez mais dinâmicas. E de todas as regras da fotografia, a regra dos terços ela é uma das mais fáceis de quebrar. A gente consegue enquadrar uma imagem para que os objetos não caiam nessa regra dos terços e ainda assim pode criar uma fotografia de sucesso, desde que as linhas e os outros elementos dentro da foto elas criam uma imagem forte e capturem um olhar do observador usando outros métodos como linhas guias, contrastes, cor, simetria e muitos outros elementos que eu já expliquei em outro vídeo. Como, por exemplo, nessa foto, onde nenhum elemento principal ele se encaixa na regra dos terços, mas ainda assim é uma foto que funciona. É uma imagem que prende a atenção de quem está vendo. Eu também já falei mais a fundo sobre linhas guias, contrastes, cor, simetria nesse outro vídeo de composição, então dá uma olhada lá. Tá, tu falou como usar, como até quebrar a regra dos terços. E agora quando a gente não deve usar? Da mesma forma que a regra dos terços é uma forma fantástica para melhorar imediatamente a tua composição na foto, e ela existe desde o século XVIII, ela também pode te impedir de fazer isso, se tu seguir essa regra em todas as situações. Eu acho que algumas fotos elas simplesmente não se enquadram nessa regra. Em vez disso, a gente deveria não chamar de regra, mas mais como uma diretriz. O maior problema com a regra dos terços é que ela não muda, mesmo quando o assunto da fotografia muda, quando o nosso objeto está mudando. A regra dos terços ela simplesmente não leva em consideração o que tu está fotografando. Por exemplo, em algumas cenas, tu pode comprometer a tua composição, pode excluir elementos importantes apenas para cumprir a regra dos terços. Então não vale a pena usá-la em todas as situações. A ideia da regra dos terços é que ela introduz as pessoas iniciantes no mundo da fotografia e na composição a fazer isso de uma forma descentralizada. Mas ela pode te levar a pensar que todas as fotografias elas precisam ser colocadas ao longo das linhas e as interseções das grades para capturar uma composição de sucesso. Isso não é verdade. Na verdade, qualquer tipo de composição fora do centro, e não só na regra dos terços, pode funcionar bem. Em vez disso, tenta enquadrar o assunto ligeiramente fora do centro, ou até mesmo no extremo canto da foto. Às vezes, a própria cena vai ditar qual é o tipo de composição que vai funcionar melhor para a tua fotografia. E foi o que eu fiz com essas pessoas andando de caiaque num lago da Suíça. Eu quis dar uma impressão de que eles estavam entrando na foto. Por isso eu posicionei eles quase no canto extremo da direita, do canto. E a gente também não pode subestimar a composição centralizada na fotografia. A gente só precisa fazer isso com mais parcimônia. De uma forma que ela pode ser entediante se tu usar muito. Mas ela também pode ser uma maneira poderosa de compor e emoldurar as fotos. Como por exemplo, nessa foto do túnel, que não tinha outra composição possível, a não ser de compor o objeto da foto bem no centro. E tu vê que mesmo sendo no centro, ela funcionou. Eu só não uso isso como regra também. A ideia é que a regra dos terços seja mais uma ideia de composição no teu arsenal, na tua cabeça. E caso tu já tenha tirado a foto e quer tentar dar uma repaginada nela, tu pode aplicar facilmente a regra dos terços nas fotos já existentes,
cortando elas. Isso permite que tu reposicione os objetos importantes na tua imagem, movendo ele para as posições mais agradáveis, que se encaixem um pouco mais nas regras dos terços. E para te ajudar nisso, vários softwares como Photoshop e Lightroom, eles já têm essa função de corte com as linhas guias de regras dos terços e tantas outras. Dessa forma, tu consegue recompor a tua foto mesmo depois de já ter tirado ela já está pronta, podendo fazer assim 2 ou 3 composições diferentes dentro da mesma foto. E se tu quiser ter um conhecimento maior sobre fotografia, aprender sobre equipamentos, técnicas de captura, técnicas de edição, eu vou deixar um link aqui na descrição com um bônus especial que eu ofereço para quem tiver interesse. Se tu gostou do vídeo e quer ajudar esse canal a crescer, dá um like e já te inscreve aqui para não perder mais nenhum outro vídeo. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!